Pessoal, boa tarde. Passa rápido, 25 minutinhos, né? Imagina depois comendo pizza. Quando vem, vamos estar aqui 9 da noite, né? Pessoal, então nós vamos começar com o quarto painel, que nós temos a apresentação da Bill. Antecipando aí, depois desse quarto painel, nós vamos ter um happy hour aqui, com cerveja e pizza, é bom dizer para o pessoal saber e ter a continuidade aí, né? Então, vou falar sobre agora o quarto painel, que é, na verdade, sobre gerenciamento da engenharia, na engenharia de projetos, né, os desafios da indústria. Então, esse é um painel que a gente se dedicou bastante, que a gente entende que, claro que os outros também são importantes, né, todos são, mas isso aqui a gente vê que a gente teve um desafio para as pessoas que organizaram para conseguir juntar essas pessoas, né, novos talentos e nomes bem consagrados nesse quesito aí de gerenciamento de projetos na engenharia. Então, eu vou começar aqui a chamar o pessoal, que é o Ligabui, Thiago Ligabui, que é gerente lá da Axis Engenharia. Jader Schmidt, também que é gerente, tá meio... O Roger Godolfin, que é gerente de engenharia da Braskem. E José Thiago da Cunha, que é o gerente de engenharia e CAPEX do regional da Gerdau. E, para complementar, o Cleverson Antônio Bertoli, coordenador de projetos e engenharia da CMPC. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, então, para o quarto painel, cujo título é Gerenciamento de Projetos, os desafios da indústria. Nesse painel, para iniciar, é interessante, primeiro, darmos uma contextualizada o que é um empreendimento de engenharia e quais são algumas das partes fundamentais que o compõem. Nós temos, então, o tempo, que é uma variável fundamental no empreendimento, o dinheiro envolvido, que vai inicialmente no budget, na verba provisionada para fazer esse empreendimento, bem como o cálculo do retorno, que vai fazer a justificativa da existência desse empreendimento. E permeando tudo isso, nós temos interesses, né? Interesses que justificaram o projeto, interesses que fizeram tudo isso acontecer.
Se a gente faz uma análise inicial, como a gente pode ver no somatório à esquerda, parece que a parte humana ela é uma fração muito importante na questão do todo o empreendimento, que é a parte do interesse. Porém, se nós dermos um zoom, entendermos mais, o cronograma desse empreendimento, ele foi feito por pessoas. Todas as datas, o início, o término, todas as análises que justificaram, foi feito por pessoas. O budget, a verba provisionada, os cálculos do empreendimento, os cálculos que justificaram as manobras, as reuniões para fazer esse empreendimento acontecer, foram feitos por pessoas. E as pessoas, que é a única fração que citamos antes, que era a parte humana, essas pessoas elas têm interesses, esses interesses mudam e elas complementam o todo. Então, não é incorreto afirmarmos que o empreendimento de engenharia é o somatório das pessoas. E dentro do empreendimento de engenharia, nós temos uma pessoa muito importante, que ele é um engenheiro, certo? O engenheiro, qualquer pessoa pode vir a ser um engenheiro. A pessoa ela vai estudar, vai se dedicar, ela vai adquirir conhecimentos teóricos na academia para no futuro resolver e aplicar em situações reais. Porém, esse conhecimento, ele é diretamente proporcional ao tempo. Não é possível simplesmente abreviar. Por mais que tenhamos inovação e tecnologia, o conhecimento ele ainda é uma construção. E é necessário respeitar esse conhecimento, tanto teórico quanto de experiências. O conhecimento teórico, ele é, para um engenheiro, consolidado com as experiências. Então, a gente pode, fazendo uso de simbologias de engenharia, dizer que um engenheiro, ele é uma integração do conhecimento ao longo do tempo. Porém, nós vivemos em tempos que foi dito de inovação, de aceleração, de ótimas tecnologias. Até que ponto, então, eu trago uma primeira pergunta para o Jader e o José Thiago, que essa facilidade da informação que nós temos aqui no meu tablet, no celular que todos temos aqui, uma falsa impressão e de acharmos que sabemos. O conhecimento na palma da mão, quando queremos, numa simples busca, pode estar prejudicando o que a gente realmente entende por conhecer, só porque se alguém me fizer uma pergunta agora, eu consigo responder? Conhecimento, na minha visão, ele é diferente de resultado, né? Hoje, tu mesmo comentou que tu tem uma resposta na palma da mão, ou seja, tu tem um resultado. Tu tem um resultado para uma equação, né, em ferramentas online, tu tem resultado para determinadas perguntas pontuais e além disso, se tu souber fazer essas perguntas para um chat GPT, por exemplo, mas é diferente, né, conhecimento de resultado. É diferente tu ter uma resposta e tu saber o conceito da coisa. Tu entender o embasamento do que tu está respondendo, né? E isso que a gente vê, né? Uma falta de embasamento, por vezes, né? Que é atrelado a um certo imediatismo de respostas. Boa tarde. Obrigado pelo convite, obrigado aos colegas aí, parabéns pelo evento aí, turma da AX, evento aí muito bacana. Sim, eu concordo, Jader, e também acrescentar que acho que assim, quem está perguntando, né? Para quem a gente está perguntando, na verdade. Acho que é importante também a gente mapear, né? Com quem a gente está falando, quem a gente está envolvendo nessas questões técnicas, nessas questões de esclarecimento ou busca desse conhecimento.
acho que sim, né? Temos uma juniorização em algumas questões. Às vezes a gente se depara com essa situação no mercado, acho que a gente vai explorar um pouco mais aí para frente. Mas buscar essas informações, né? Talvez no local correto, nas pessoas corretas, ou nas empresas corretas, acho que esse é um ponto também. A gente não pode lutar contra o que está acontecendo. Então, tem um movimento, né? A gente percebe, da pessoas mais jovens chegando em certas posições, ou se colocando, né, no mercado de trabalho. E talvez nesse debate, nessa conversa, né, às vezes nos deparamos com situações como essa que tu trouxe. E eu diria que não tem problema nenhum, né, desde que a gente dose, né, qual é o problema, está adequado a esse público que eu estou levando esse debate, essa dúvida, e inseri-las, né, porque elas também precisam aprender, precisam crescer e se desenvolver. Mas talvez, né, do perguntador, do questionador, o dono do problema, talvez também não está fazendo as perguntas para as pessoas certas. Acho que tem um pouco, né, dos dois lados aí que a gente tem que também refletir nesses casos. Perfeito. E uma das questões que a gente vê no quesito conhecimento é que hoje nós temos a academia como uma peça fundamental na multiplicação do conhecimento. Nós vimos hoje no primeiro painel modificações que estão sendo trazidas, né, por portarias do Ministério da Educação para fomentar melhorias de multidisciplinaridade dentro da academia. Mas hoje nós temos ainda a academia entregando formados em engenharia, certo? Com o engenheiro sendo uma posição adquirida ao longo da integral da experiência. Então, nesse caso, Roger, Cleverson, tendo essa situação da academia, né, nos entregando formados em engenharia com boas bases acadêmicas, qual que é a parte que a indústria, com toda a sua experiência latente, pode contribuir para a gente conseguir abreviar e entregar, talvez, engenheiros ao mercado, que todo mundo aqui precisa? Tá bom? Posso ir lá primeiro? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Uma satisfação estar aqui com vocês. Parabéns aqui pelo evento, está muito bem organizado, tá? De alto nível, realmente. E vamos lá. Bom, essa questão de gestão de pessoas, né? Então, esse ano mesmo eu dei uma palestra ali na URGS, né? Pessoal de engenharia, e o professor da URGS me fez essa pergunta também, né? Ele disse, pô, a gente tem que mudar os cursos de engenharia, né? Frente ao que está acontecendo no mundo, frente ao que o mundo está nos trazendo, de demandas, né? E aí eu comentei com ele, eu disse, olha, sim, mas talvez não tudo isso, né? Também não é papel da academia te entregar um profissional que vá sair pronto da academia, né? Não tem, é muito difícil disso acontecer, porque a formação em engenharia, ela depende de anos, né, de experiência, né? Porque tu imagina o seguinte, nós temos pequenos projetos, nós temos médios projetos, nós temos grandes projetos. Então, nós falamos de projetos de R$1 milhão, falamos de projetos de 500 milhões de reais, né? Então, quando é que um profissional vai adquirir toda essa experiência, né, nessa gama enorme de projetos? Então, isso é uma formação que compete mais à indústria, né? Quando você traz o profissional para dentro da indústria, a indústria tem que ter um plano de capacitação, né, um plano de formação. Então, aí, pô, nós que trabalhamos com engenharia, a gente tem que falar de planejamento, tem que falar de estratégia, né? Então, se eu contrato um profissional que recém saiu da faculdade, né, um júnior, um engenheiro júnior, eu vou colocar eles em determinadas funções, em determinadas tarefas de preparação adequadas ao nível que ele está chegando, né? Então, dentro da indústria, a gente que lida com projeto, e esse é um desafio que a gente sempre tem, às vezes a gente recebe equipes prontas, né? Às vezes a gente consegue formar equipes. Então, às vezes você pega o projeto e o cara diz, ó, escolhe quem tu quer aí para fazer teu projeto. Aí fica fácil, né? Vou pegar os melhores profissionais, todos altamente capacitados, e ainda assim, às vezes, não é garantia, né, de que você vá ter um resultado perfeito, né? Porque são muitas variáveis, né? E dependendo do tamanho do projeto, da complexidade, são muitas variáveis, tá? Mas a gente tem que saber dosar, então, isso, né? Existe um quadrante, quem trabalha com gestão de pessoas tem um quadrante
Tem um quadrante para trabalhar com a pessoa que é júnior, tem um quadrante para trabalhar com a pessoa que é super capacidade, já super experiente, que você já nem lidera mais essa pessoa, ela se autolidera, né? Ela já sabe o que fazer. Tá? Mas com relação ao júnior, nessa pergunta que tu está direcionando desde o início ali da conversa, tá? A obrigação é de quem está liderando, né? Quem está na gestão, na liderança e dos departamentos de recursos humanos ou de pessoas, né? Como for chamado, em cada empresa tem a sua denominação. Então, a gente tem que ter esse entendimento de que as pessoas têm etapas de formação. Né? A academia é uma etapa, o trabalho dentro da indústria é outra etapa, né? Que a gente tem que cuidar muito bem também. Aí não vou me estender muito aqui, para também não deixar o Cleverson falar. Não, acho que, na verdade, as falas elas se completam, né? Porque são fases distintas, né, do processo como um todo, né? As indústrias, iniciativa privada ou pública, que seja, eu entendo que a gente pode apoiar da melhor forma, sempre incentivando e apoiando para que esses colaboradores possam adentrar uma universidade, cursar, né, fazer o seu curso, abrir programas trainee, programas de estágio. Uma outra coisa que a gente está implantando e funciona muito bem também é o desenvolvimento em conjunto, né, com essas universidades. Então, a gente apresenta problemas reais que temos lá, né, que temos dentro da indústria, de forma geral. Isso é uma proposição, né? E a gente desenvolve uma solução junto à universidade. Isso é legal, nós estamos pensando aqui em o quanto a gente consegue contribuir para que esses estudantes, né, saiam cada vez mais capacitados dessas universidades e consigam nos atender da melhor forma. Né? A segunda fase seria, uma vez recebendo esse novo colaborador aí junto ao time de engenharia, entender exatamente aí o que o Roger comentou, entender em que posição que ele vai entrar, o que ele vai fazer, como nós vamos trabalhar como time para desenvolvê-lo da melhor forma possível, para que ele atinja os objetivos pessoais e o objetivo do time. Né? Ele precisa entender, ele precisa estar ligado ao propósito que esse time tem, porque as diferenças entre pessoas e profissionais, elas sempre vão existir, mas o objetivo, o propósito que nós temos que alcançar, ele precisa ser comum. Se a gente conseguir fazer dessa forma, eu entendo que a gente vai conseguir ter um time engajado. E o terceiro ponto, aí o que o José Thiago comentou, que nós precisamos saber o que nós queremos desse profissional no nível que esse profissional está e na fase que ele está. Nós precisamos montar times que sejam um mix de composição de níveis distintos que possam fazer suas devidas entregas para a satisfação do time e para a satisfação pessoal desses colaboradores. Ok? Maravilha, obrigado. Essa questão, então, que todos contribuíram, nós concluímos que está, sim, então, no papel de quem já esteve antes, dos experientes, dos que podem contribuir com o tempo na nossa integral, a experiência. Então, hoje nós temos profissionais que estão saindo da academia com conhecimentos que vão ser complementados com experiência dentro da indústria. Nesse cenário que nós temos empreendimentos, tecnologias, cada vez mais inovação, gerando aceleração, que pode sim gerar um conflito com o tempo para gerar a experiência. Como que os profissionais que estão envolvidos com experiência podem transmitir a sua experiência para os novos, os júniores, de forma que nós geremos, então, os engenheiros que precisamos, que queremos, né? Inclusive na parte técnica, quanto na parte emocional, atendendo, então, os seus anseios, José Thiago, Jader. Como vocês interpretam essa questão nesse desafio?
A gente procura fazer, né, falando aqui da nossa experiência, uma espécie de tutoria, né, para mesclar, então, essas experiências. Como o Cleverson comentou, isso também é uma prática muito bem feita, de tu monitorar dentro da tua cadeia, né, qual é a cadeira de entrada, né, para esse jovem formado ou engenheiro júnior. Qual é a cadeira de entrada? Onde é que eu corro menos riscos? Que projeto eu posso dar para ele, como o Roger trouxe? Quem vai ser o tutor dele? Quem é hoje o meu profissional mais sênior, que tem um horizonte aí de 5 anos na companhia, tem uma aposentadoria pela frente, detém demais o conhecimento de um determinado processo e que a gente precisa preparar aquela sucessão, né, para que a gente faça isso de uma maneira segura para a companhia, segura para o colaborador que vai sair ali na frente, e para um novato, né, um postulante aí dessa posição, ter essa transição segura. Então, nós como gestores, é importante fazermos esse papel, esse mapeamento, né, conhecermos as nossas pessoas, ter conversas de desenvolvimento com essas pessoas, a gente chama de one-on-ones, conhecê-las, quais são as suas ambições, né, onde carreira tu pretende seguir na companhia, o que tu gosta de fazer aqui, né, tu te vê nesse papel, e deixar isso muito claro, falar sobre isso, encarar o problema de frente, né? Não sei nem se é um problema, na verdade, é uma questão inerente, né? Todos nós já começamos um dia, né? Todos nós, eu brinco lá, que todo mundo já foi estagiário um dia, aí fomos lá recebidos por alguém no primeiro dia, e assim fomos assumindo novas responsabilidades. Então, nós como gestores temos que tratarmos isso com as equipes, porque vai chegar esse momento. Então, quando a gente se depara, assim, eu queria inverter um pouco também a lógica aí, né, provocar aqui o nosso grupo. Quando a gente se depara com uma situação como essa, na verdade, um problema como esse, talvez alguma coisa deixou de ser feita lá atrás. Não, o problema não é o jovem que chegou ali, ou um inexperiente, ou um novato, chegou numa posição de liderança e talvez muitos questionamentos ou muitas incertezas. Talvez algo falhou lá atrás. Não preparamos bem essa sucessão e daqui a pouco ele não tem culpa de chegou ali, alguém escolheu ele estava ali naquele momento, talvez, né, passou num processo seletivo interno ou veio do mercado. Então, o gestor tem que estar atento a isso, conhecer a equipe, conversar com a equipe, né? Um gestor de engenharia hoje ele tem que gastar aí 50% do seu tempo com pessoas, não com área técnica. Tem a turma lá para tratar da área técnica, a gente vai lá para reuniões de validação técnica, cheque, mas eu preciso trabalhar com o time, porque como tu trouxe ali, Ligabui, né, no final, ou no começo, ou no início, ou no meio, enfim, são pessoas, tudo são pessoas, né? É sobre pessoas que a gente faz engenharia, né? E elas que vão dar o resultado, elas que vão falhar eventualmente, então eu tenho que monitorar se a pessoa está bem para assumir e ao longo, né, do projeto ou da carteira de projetos, se ela está, né, desempenhando bem como a gente espera, como ela espera, e aí cuidar então de toda essa dinâmica, né, de pessoas, né, dentro desse processo. Com certeza, eu concordo plenamente. E na minha vivência, né, tentei ao máximo e ainda tento, porque isso é o que tu falou, 50% do tempo com pessoas. Por vezes, para a companhia, esse não é o melhor fator a curto prazo, evidentemente. Porque a longo prazo, o desenvolvimento de pessoas é o melhor investimento, é o melhor ativo das empresas, são as pessoas, né? E eu trago mais, né? É papel do gestor essa questão do desenvolvimento do próximo, e é papel do gestor o desenvolvimento em cascata, ou seja, eu treino o rapaz, a moça, imediatamente abaixo de mim, delego a ele, né, sendo um profissional um pouco mais sênior, a treinar outros, né, para a gente ter uma cascata de conhecimento. Evidentemente, além disso, o gestor ainda tem que entender, de certa maneira, os telefones sem fio, desse treinamento em cascata, né, que também podem haver. Mas isso é de extrema importância, né? O compartilhamento de
tanto de questões técnicas quanto de questões pessoais, de soft skills, que foi um assunto abordado no nosso painel de inovação, né? É o papel do gestor que já passou por um momento onde tinha certas dificuldades, tinha certas limitações, tinha alguns pontos ainda em aberto em sua carreira, né? Então, é papel do gestor, com certeza, conhecer cada colaborador que está trabalhando na sua equipe. Aí, Roger, às vezes a gente recebe, né, uma equipe e a gente certamente tem que ter um trabalho inicial muito grande para conhecer cada colaborador, conhecer suas ambições e entender até onde o colaborador vai conseguir ajudar aquela equipe e, além disso, utilizar o máximo potencial daquela pessoa, né? Entender o que aquela pessoa tem de conhecimento e tem para agregar e usar aquilo máximo sem deixar o restante de lado, né? Tendo esse ímpeto de fazer um treinamento do restante das skills que essa pessoa ainda está em desenvolvimento. Obrigado. Essa questão do compartilhamento do conhecimento, né, da responsabilidade do gestor, ela realmente é fundamental. Pegando esses comentários e fazendo um link com o que falamos em painéis anteriores, que é a questão da inovação, a questão do BIM e de um problema que nós sabíamos que ele é um balizador para entendermos que o engenheiro ele está preocupado e com questões que também foram trazidas anteriormente, com o objetivo do todo, certo? É o engenheiro que tem a sua especialidade, mas sabe o que o permeia. Então, nesse quesito de um cenário inovador, que temos ferramentas, por exemplo, do BIM, que permite que nossos profissionais tenham uma vivência, talvez, de uma planta industrial, que gerem discussões técnicas, análises críticas, até que ponto essas ferramentas inovadoras podem contribuir para fecharmos lacunas de uma forma inovadora, né, acelerada, para que nós tenhamos mais experiência multiplicada num tempo menor. Abreviar a curva, eu não preciso levar um X tempo. O que define um profissional experiente? É um profissional que está na casa há muito tempo ou um profissional que viveu intensamente e entendeu? Como que as tecnologias, por exemplo, o BIM, então, Cleverson, Roger, podem contribuir com isso? Bom, vamos lá. Assim, eu acho que todas essas tecnologias hoje estão nos ajudando enormemente, tá? Então, estava aqui refletindo enquanto os colegas falavam, que a concorrência nossa hoje com o que acontece no mundo e no mercado, ela é complicada, né? Então, tu imagina hoje um cara que está pensando em ir para o mercado de trabalho, né? Saiu do ensino médio e hoje ele tem lá a opção de ser um youtuber, né? De ser um tiktoker, de ser um produtor de conteúdo, né? Para o Instagram. E aí você diz para ele, não, quem sabe você faz uma engenharia. Fica 5 anos estudando, né? Das 8 à meia-noite, né? Cálculo, física, química, né? O cara fica olhando assim, pô, eu não sei se é bem isso que eu quero, né? E depois, quando chega na indústria, né? A indústria é super conservadora, né? Com disciplinas de horário, trabalhar distante, pegar ônibus, né? E 1 hora de viagem para chegar nos polos, às vezes industriais, né? Então, assim, as empresas, né, elas têm que começar a achar, e nós estamos trabalhando nisso, né, alternativas, flexibilidades, né, para esse público mais jovem, mais moderno, né, que tem uma outra cabeça, né? A gente foi formado assim, eu fui formado assim, então para mim é muito tranquilo, né, minha história toda de carreira, pegava ônibus, ia para o polo, né, tal, eu acho completamente normal, né, mas hoje talvez um jovem não ache isso normal, ache completamente estranho, né, de ter que estar fazendo essa rotina. Então, a gente tem que saber se comunicar, né? Trazer uma nova linguagem. Então, as ferramentas, a inovação, ela está vindo ao encontro disso, né? Eu estou conduzindo um trabalho, por exemplo, com BIM, né? Com modelos 3D, de disponibilizar isso para os usuários, para o cara trabalhar em casa.
né? Porque hoje tem gente trabalhando em casa, em flex office, então ele não precisa mais ir para a planta, né? Ele não precisa mais para a unidade industrial. Se eu tenho um modelo completamente confiável, que ele possa interagir e trabalhar e formar e se capacitar e possa fazer a capacitação pelo Teams, né, por um treinamento que é feito com uma pessoa mais experiente, sem estar precisando se deslocar, sem estar precisando fazer todo esse movimento. Então, para mim, essas ferramentas, elas hoje estão nos ajudando enormemente. Tá? E também ajudou a trazer gente, tá, para a engenharia, né, tá ajudando. Porque tu imagina assim, a minha equipe original, de quando eu comecei a trabalhar, era pessoal de prancheta também, né, na engenharia convencional. Tá? Hoje eu já tenho analista de sistemas, hoje eu tenho engenheiro de sistemas, eu tenho uma equipe de sistemas hoje, que eu não tinha. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não pensava muito nisso, né? Era menor essa equipe. Hoje não, hoje você já tem que pensar nisso. Isso é uma outra oportunidade. Então, para quem está chegando no mercado também, é uma baita oportunidade, porque é muito interessante, né? É um negócio que realmente chama muito a atenção, está muito mais próximo dessa realidade que eles vivem, né? no dia a dia. Tá? Então, eu acho que contribui um monte e ajuda nesse processo todo. Tá? Vai lá, Cleves. Concordo também. Eu acho que essas novas tecnologias, não diria nem tão novas assim, mas mais amigáveis nesse momento, né? Trabalho com esse tipo de ferramenta, não com todos esses recursos, mas desde 2006, né? E prancheta, que acho que só nós dois, hein? Não tem mais, o pessoal não... assim, para contextualizar bem, né, o que o Thiago perguntou, eu entendo que a ferramenta ela só tem a contribuir para o desenvolvimento, para a velocidade e pela integração, que é um problema muito grande na engenharia, que a gente sabe, porque temos muitas disciplinas dentro de um projeto, se ele for um projeto mais complexo, aí, né, envolvendo civil, elétrica, automação, tudo aí, né, tubulações, estruturas. Vocês imaginam a gente fazer isso de forma isolada, e é assim que acontecia até um tempo atrás. Afinal de contas, o AutoCAD não tinha uma licença Global, então não dava para se fazer isso de casa. Não tinha como PDS, PDMS também licença remota que você podia fazer. Então, é óbvio que isso vai melhorar muito a eficiência, a qualidade da nossa entrega e outras coisas, né? A gente pode pensar em gestão, em mudança da característica de gestão da engenharia como um todo, né? A gente pode começar a fazer um processo de gestão partindo da maquete. Isso é uma ideia muito interessante. Imagina que a gente coloque todas as informações, e isso é perfeitamente possível, em cada dado, em cada equipamento existente. A partir do momento que você precisasse de uma informação, você simplesmente faria uma extração dessa folha de dados. O especialista olha para mim e fala, é isso aí. Faria uma extração dessa folha de dados e você sempre estaria trocando a peça certa, no tempo certo, com relatórios que poderiam te orientar. Então, não temos como negar que a ferramenta é sensacional. Nós temos que tomar cuidado com uma coisa que é muito importante, que é quem insere a informação. A gente tem que entender isso muito bem, porque não podemos ter operadores de software e nem de metodologia. Temos que ter engenheiros que aplicam a metodologia. E isso é o que faz a diferença. Por isso que nós vamos ter profissionais de gerações distintas, porque cada geração tem as suas virtudes e os seus pontos mais fracos. A geração mais antiga era muito voltada à técnica, ao embasamento técnico, à socialização, à aliança entre pessoas, à comunicação interpessoal. Isso era muito comum. A geração mais recente é uma comunicação mais virtual. O conhecimento ele é um pouco mais raso, porque ele está muito fácil. Eu não preciso mais ir na biblioteca, reunir com os amigos para fazer o trabalho.
basta eu buscar no Google. Mas e se não tiver certo? Como é que você vai conseguir responder? Você só vai acreditar? Né? Engenheiros, eles dão soluções e dão certeza que aquilo vai funcionar. Então, para que essas ferramentas que são muito efetivas e com certeza não vão retroagir, a gente precisa sempre fazer um mix entre profissionais capacitados tecnicamente, com condição de resolver para aquele nível de projeto. Para cada nível você vai selecionar, como o José Thiago disse, profissionais distintos, né? Para atingir aquele seu objetivo. Tem especialistas em cada assunto. Imaginem a engenharia. A engenharia tem engenharia mecânica, civil, elétrica, automação, controle e produção. Cada uma dessa divide em mais 30 especialidades e nenhum é completo em todas. Então, vamos sempre ter que trabalhar em time, vamos sempre ter que compor pessoas mais experientes, mais especialistas e mais novas, por consequência mais hábeis, né? Mais voltadas para essa área da automação, da inovação, do controle. Esse mix com certeza vai trazer sucesso para todos que estão ali, porque um vai aprender com o outro e no final das contas você vai ter um time mais heterogêneo e mais completo. Então, a gente pode praticamente concluir que a experiência, que normalmente dizemos que ela é uma carência de quem está entrando, na verdade, ela vai se tornar uma troca. Enquanto que o profissional experiente ele vai contribuir com o jovem com a sua bagagem, o jovem vai dar ao profissional experiente a dinâmica que a inovação está ditando, para que garanta-se, então, a heterogeneidade dos times. E, nesse contexto, a gente chega no cenário atual do mercado. O cenário atual do mercado, ele tem esses profissionais experientes e uma carência de profissionais frente à demanda. Aqui no palco temos 3 gigantes indústrias, né, que devem entender também disso, assim como nós, da AXE, que integramos, né, a cadeia dessas indústrias, passamos, né. Antes de trazer a pergunta-chave, né, desse quadro, na visão de vocês, Kleber, Jader, José Thiago, o que gerou esse cenário, talvez atual, contemporâneo, dessa dificuldade de conhecimento? Porque nós vínhamos de uma sequência, profissionais formados em academia, sendo complementados pela indústria, e a inovação aconteceu, talvez no meio do caminho, e nós chegamos no déficit que nós temos hoje. Nós temos déficit de engenheiros multidisciplinares que entendam um todo, capacitados a atuar. Nós temos a resposta, discutimos sobre de como resolver. Mas como vocês veem que talvez tenhamos chegado nisso? Porque fazer uma análise de background talvez seja importante para fecharmos a resposta e não errarmos talvez de novo. Então, no início da minha carreira, os projetos, sempre trabalhei com projetos de engenharia efetivamente, e os projetos, por mais que naquela época já existia o AutoCAD, já existia alguns softwares de desenho em 3D também, ainda assim, os projetos eles eram um pouco mais maturados, né, do que atualmente. Atualmente, a gente vê uma necessidade, né, desses projetos andarem rápido. E não só o projeto de engenharia, mas tratando-se de um projeto no cerne da coisa, né, um determinado esforço para um determinado fim. Esse tempo, né, de projeto, por conta de necessidades atuais, por conta de inovações, né, hoje a gente teve um painel que alguém comentou, né, que esse ano a inovação é isso, ano que vem já mudou, né? Então a gente tem essa necessidade de aceleração. Então
eu acredito que essa aceleração, evidentemente necessária, ela pode, sim, deixar o profissional um pouco... o desenvolvimento desse profissional que trabalha nesse projeto, ele pode ser afetado por isso. Na pergunta ali do Liga Boi, né? Eu acho que a gente teve aí um descompasso e a engenharia deixou de ser atrativo também em algum momento, na linha do que os colegas trouxeram. Tá? Por um lado, deixou de ser atrativo, né? Surgiram novas opções, né? O mundo hoje está bem diferente de quando a gente estudou e, enfim, ingressou nesse mercado. E também acho que a engenharia, o profissional, né, os poucos, enfim, os que seguem nessa linha, né, também migrando de área. Né? Acho que a gente, né, tem hoje aí bancos, né, muitos engenheiros trabalhando em bancos, por exemplo. Hoje de manhã alguém falou aqui num painel. E várias outras áreas que a gente vê que engenheiros ocupam, e ocupam muito bem, né, talvez pela sua formação, raciocínio lógico, enfim. Então, acho que está muito ligado a esses dois fatores. Né? A questão de mercado de trabalho, o Brasil cresceu, né? Agora tem um momento aí esquisito, mas drenou essa mão de obra. Período de pandemia, eu acho que encolheu e os engenheiros tiveram que se virar e muita gente mudou de área, isso é fato, né? A gente conversa aí e percebe isso. Mas acho que são esses fatores e o tema que o Roger trouxe ali, sobre, linkando com a tecnologia, o painel anterior, né, só queria registrar, concordo plenamente, eu acho que esse é um dos, assim, dos pontos que pode conectar a engenharia com esse mundo moderno, o mundo mais atual, tecnologicamente falando, né, principalmente aqui na área de projetos, né, e aí vai a área de planejamento também, hoje tem muita coisa bacana aí surgindo, né, como ferramental, muito ligado aí com a área de TI. Essa turma de TI começa a entrar forte com os times de engenharia, como o Roger trouxe, e a engenharia, então, ela vai se transformando, né? Mas essa lacuna, né, essa questão que o Liga Boi provocou, para mim, passa por esses fatores. Ótimo. Então, nesse cenário que nós temos essa carência, profissionais migrando para outras áreas, porque entendemos que um engenheiro é um bom profissional, para multi-áreas. Nós temos ainda o que comentamos no início, da inovação, da aceleração e o perfil dos novos engenheiros, que eu quero chegar na posição de gerente de engenharia. Eu quero ser um responsável por um projeto, gerindo times, tomando decisões, fazendo interfaces. Eu quero. E o mercado precisa desse profissional. Mas eu não tive todas as experiências, eu não participei dos times heterogêneos que nós citamos. Qual que é o risco do mercado querer o profissional que foi trazido, inclusive, pelo José Thiago antes, se aplicar e, pegando o trecho da música, depois da curva, não tem mais nada. Todos se perderam. O profissional se perdeu por antecipar e levou consigo o seu time, levou consigo a sua carreira. Qual que é o risco desse cenário de mercado agressivo e profissionais novos com uma alta querência chegarem onde ainda não estão aptos por necessidade do mercado e anseios próprios? Sendo então um conflito do somatório da experiência com o tempo, né, o conhecimento e o próprio indivíduo. Como o Roger, Cleverson, vocês vê esse risco? E como a gente pode, nós como profissionais, talvez com um pouco mais de bagagem, que já apanhamos um pouco, contribuir e doutrinar? Bom, esse é um tema super importante, tá? Agora, tu tocaste numa questão que é bem ampla, tá? Porque ela envolve aí já a questão de nação, de governo, entendeu? Estratégia de país, como é que o país está pensando o seu desenvolvimento de 5, 10, 15, 20 anos, tá? E aí a gente sabe que nós temos diversas carências, tá? É só a gente se comparar com outras nações, aí, com os países de ponta,
né? Se tu pegar Estados Unidos, os grandes países europeus, né? Os asiáticos, esse pessoal faz planejamento de 20, 30, 50 anos. Tá? Eles estão enxergando lá na frente, eles têm uma estratégia de nação, tá? De onde eles querem chegar, né? Das suas carências e onde eles precisam depositar os seus investimentos, os seus desenvolvimentos. Tá? Há um tempo atrás, eu fui pesquisar como é que estava o Brasil tinha um plano de 5 anos. Tá? Era assim. E é mais ou menos assim que a gente vem vivendo. Cada 5 anos a gente muda tudo, vai para um outro caminho e aí era isso, entendeu? E vamos ver, de repente dá certo. Né? Há anos que vem caindo a procura dos jovens pela engenharia, por exemplo. Há anos. Tá? O que está sendo feito para controlar isso, né? Ou para mudar essa curva? Quer dizer, nós temos um país com imensas carências, né? Precisando de investimentos, e tem muita coisa acontecendo realmente, né? Diversas áreas investindo e passando pela mesma problema que tu está trazendo, né? Pô, cadê os profissionais? Porque a curva vem caindo, as pessoas estão procurando outras alternativas, tá? E aí eu diria que vem um pouco também assim sobre, fazendo um link, tá? Porque esse assunto é bem complexo, mas assim fazendo um link sobre a questão da valorização dos profissionais de engenharia, tá? Então esse é um outro problema que a gente tem no nosso país, né? A gente sabe que é uma boa profissão, né? Que ela gera um bom retorno para os profissionais, né? Mas é de longo prazo, né? O cara, às vezes, leva 10, 20 anos para ele atingir uma situação, vamos entender assim, favorável, né? Então, isso afasta um pouco também as pessoas, né? Porque elas enxergam assim, pô, vou levar todo esse tempo, talvez eu consiga uma melhor condição em outro negócio. Vou abrir um negócio, né? Algo que seja mais fácil também de ser feito, né? Porque seja a formação para engenharia, seja a formação para ser um projetista, ela toda é muito demandante, né? De capacitação, de estudo, de preparação. E aí, assim, pô, o cara vai gastar 5 anos se preparando para daqui a pouco receber um salário razoável ali, né? E não ter uma perspectiva de carreira, né? Que muitas vezes acontece, porque acaba sendo um funil, né? Muito grande. E aí tem outra questão também que as empresas, né? Que a nossa sociedade em geral não consegue trabalhar muito bem. As pessoas são diferentes, nem todo mundo nasce para ser líder, né? Nem todo mundo que vai para a engenharia quer ser gerente, quer ser diretor. Só que aí é o seguinte, essa é a única possibilidade de ele ter um ganho maior hoje, na nossa realidade, né? Se ele resolve que não vai ser líder, ele vai ficar empatado na remuneração dele, né? Então, isso é um problema. Isso é uma coisa que nós temos que atacar, né? Valorizar melhor os profissionais, valorizar aquele profissional que quer se dedicar a ser um expert de engenharia, né? Se eu quero ter um projetista expert, né? Eu quero ser um projetista de tubulação, eu quero fazer isso, é isso que eu gosto de fazer. Como é que eu valorizo esse profissional? Eu tenho que ter alguma forma de valorizar esse profissional também, né? Não somente aquele que vai ser líder, né? Mas fazendo o link com essa questão da inexperiência, bom, aí tudo é gestão de risco, né? Quer dizer, se o mercado está me oferecendo somente um profissional júnior, né? E eu estou ali com um projeto complexo para ser feito, eu vou ter que ter amarras, né? Planos de mitigação para isso. Não quer dizer que eu não possa botar ele, né? Posso. A ideia é aquela de jogar na piscina, né? Joga o cara na piscina, paciência, vamos ver, né? Até porque toda a regulação, a gente falou aqui de normatismo, de NBR, e aí não só a NBR, mas toda a normatização internacional de engenharia, ela é extremamente robusta, tá? E ela é feita assim exatamente para você ter um mínimo de risco, né? Então, mesmo que o cara ali faça alguma coisa errada, o troço ainda funciona, entendeu? Não vai dar problema. Então, a gente tem ali como fazer uma gestão de risco também, né? A gente não quer que as coisas deem errado, obviamente, né? Mas se a gente não tem opção, você vai ter que fazer um plano de risco, né? Não tem alternativa. Então, o mercado que não tem gente, né? E o que tem, e está chegando ali, tem gente que está interessada, jovem, pô, eu tenho mais é que, de alguma forma, pegar esse cara e valorizar esse cara e fazer ele vir para o meu lado e se formar comigo, né? Eu tenho que montar um plano para isso. Não tem alternativa. Por aí. Eu acho que o Roger acabou com a minha fala agora. Eu ia complementar só sobre a gestão de risco e mitigação, né, das consequências ali de se colocar um profissional mais júnior ali para um cargo de gestão. Mas eu acho que eles comentaram bem aí
a linha do tempo, né? Por que esse efeito aconteceu. Houve uma diminuição pela procura, houve um aumento da quantidade de empreendimentos aí nos últimos anos, né? Tendo em vista principalmente aí, petróleo e gás retraiu um pouco, mas celulose e papel, por exemplo, se projetou bastante, né? E a gente tem, a cada 2, 3 anos, uma planta totalmente nova e demanda uma quantidade muito grande de profissionais diretamente ali no projeto, assim como nas empresas que prestam serviço para que esse projeto seja consolidado. Então, realmente, a gente tem que ser muito transparente, né? Se a gente tem uma necessidade e a gente não consegue achar esse profissional completo para aquilo que nós precisamos de entrega, a gente tem que ser muito transparente com esse profissional e tem que ser muito transparente com o nosso time e com a nossa expectativa de resultado. A gente tem que fazer um alinhamento muito bem feito para que a gente sabe que vai ter que colocar mais algumas contenções ali para que a gente consiga alcançar um resultado não ótimo, mas bom. Mas para aquele cenário a gente vai ter que fazer esse alinhamento, né? Com relação ao profissional, deixar claro para ele que ele assume aquela oportunidade e ainda tem algumas carências que precisarão ser preparadas para que ele consiga atender em plenitude num determinado tempo. É ótimo entender e concluir que 4 players fundamentais no desenvolvimento da engenharia, falando aqui hoje, concordem que está no papel das pessoas, dos gestores atuais, compartilhar e abraçar essa responsabilidade pela mudança. Então, isso aí nos traz realmente para o cenário que um empreendimento de engenharia depende 100% do capital humano. E está na mão dos experientes de nós explicarmos, doutrinarmos, compartilharmos, ao mesmo tempo que aprendemos, para que a gente tenha sustentabilidade no meio de empreendimentos de engenharia. A gente gere hoje o conhecimento para os novos que vamos usar amanhã, garantindo, então, uma continuidade no todo. Dito isso, eu passo para as considerações finais, que já estamos chegando na derradeira. José Thiago, por favor, tem alguma consideração final nesse quesito? Não, mais uma vez agradecer o convite, né? Acho que um debate bacana aí do dia inteiro e especialmente aqui o gerenciamento de projetos. Prazer conhecer aqui os colegas aí, acho que foi uma conversa bacana e provocar o nosso time aí de gestão de engenharia, os engenheiros que estão aqui conosco. Agradeço bastante o convite, time da Axis aí. Muito obrigado. Bom, como consideração final, né, também agradecendo aos colegas por estar dividindo esse palco. Com certeza vou sair daqui com diversos insights e repensando até mesmo algumas atitudes, né, que eu tomo como um gestor ainda jovem, né, e a mensagem, né, que eu gostaria de trazer aqui por último é que todos vimos que está no papel do gestor o desenvolvimento de cada um, né? Então, confie no seu gestor quando ele te dá um feedback, né? Certamente é crucial para o seu desenvolvimento. Então, mais uma vez, agradeço a Axis aí, achei bem legal o evento e aprendi muito hoje. Tá bom, agradeço aí também o convite, né, a participação, foi excelente, a discussão com os colegas aqui também, né, e dizer assim, vamos continuar acreditando na engenharia, a gente precisa, né, o Brasil precisa disso, vamos trabalhar pela valorização da engenharia, né, e esse tipo de evento aqui é fundamental para isso, vocês estão de parabéns, né. Há muito tempo eu pensava nisso, eu disse, pô, a gente precisa de eventos para discutir engenharia, de como é que nós vamos fazer isso, vamos começar a provocar, aí veio o convite de vocês, muito legal, muito bacana,
Tá? Isso é fundamental e vamos lá. E com a questão a gerenciamento de projetos, acho que os 2 pontos assim, a gente precisa gostar de pessoas primeiro, tá? Tem que gostar, o cara que é gestor de projeto, ele tem que conhecer as pessoas que ele tem na mão para saber exatamente onde colocá-las, né? Onde elas vão gerar o melhor resultado. Então, é como o colega José, né? José Tiago disse, sobre a questão da formação, né? do profissional, de colocar o profissional no local exato que ele tem que estar trabalhando, né? E é isso, vamos continuar valorizando as pessoas e fazendo a gestão e trabalhando para a formação delas. Obrigado. Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, essa oportunidade desse bate-papo e de absorver, né, coisas que a gente, no dia a dia, não tem a oportunidade aí de debater. E é importante o seguinte, né, o gestor que não capacita o seu time trabalha mais, né? E o gestor que não faz sucessor não muda de posição. Então, é necessário que você faça isso. Se você não fizer isso, você vai ficar estagnado. Então, é muito importante que você entenda isso de forma clara, né? Que o ambiente de trabalho saudável, produtivo, um ambiente de trabalho harmonioso. Ninguém está dizendo aqui que é um ambiente que não tem meta. O ambiente tem que ter meta, temos que ter objetivo, temos que ter entrega, temos que ter compromisso, temos que ter propósito. Mas dá para fazer de um jeito mais amigável, mais tranquilo e alcançar os resultados dessa forma, né? Sempre pensando em treinar as pessoas, capacitar as pessoas e sempre tá pronto aí para eleger um sucessor. Tá bom? Maravilha, então, concluindo, o desafio realmente do gerenciamento de projetos da indústria é algo totalmente técnico, é o ser humano. E certamente eventos, conversas como essa transformam, certo? E é uma semente que foi lançada aqui, que certamente vai dar frutos para todos no futuro. Obrigado a todos.